Resolução comentada das questões de física do Colégio Naval, ano 2016-2017. No final, se você achou que foi útil ou se você gostou, inscreva-se e comente. O fisicovestibular.com.br agradece. Questão número 1 do Colégio Naval, ano 2016-2017. Durante um teste de desempenho, um carro de massa 1.200 kg alterou sua velocidade conforme mostra o gráfico. Aqui está o gráfico. Olha aqui, velocidade esse eixo, tempo esse. A velocidade está variando de 0 a 108 km por hora e o tempo de 0 a 10 segundos. Considerando que o teste foi executado em uma pista reta, retilínea, pode-se afirmar que a força resultante que atuou sobre o carro foi de A, 1.200 newtons, B, 2.400 newtons, C, 3.600 newtons, D, 4.800 newtons e 6.000 newtons. Resolução. Vejam no gráfico que quando o tempo é zero, a velocidade é zero. Ou seja, a velocidade inicial dele é zero. Ele partiu do repouso. A velocidade final é 108 km por hora, que dividindo por 3,6 metros por segundo, passando para o sistema internacional, vai dar 30 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele tem quando? No tempo 10. E a massa do carro também fornecida, é 1.200 kg. Então, primeiro vamos calcular a aceleração do carro. A aceleração é V menos V0 sobre T menos T0. Então, ela vai ser V menos 0 sobre 10 menos 0. Mas o V é 30, então 30 menos 0 sobre 10 menos 0. Então, esse carro vai ter uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a força resultante que está agindo sobre ele está fazendo com que a velocidade dele aumente de 3 metros por segundo em cada 1 segundo. Agora nós vamos aplicar a lei fundamental da dinâmica, que é a mesma coisa, cujo outro nome é segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é a massa foi dada 1.200 e a aceleração nós acabamos de achar. Então a força resultante sobre esse carro vai ser de 3.600 newtons e a alternativa correta é a alternativa C. Segunda questão, óptica geométrica. A visão é um dos principais sentidos usados pelos seres humanos para perceber o mundo, e a figura ao lado representa de forma muito simplificada o olho humano, que é o veículo encarregado de levar essas percepções até o cérebro. Sendo assim, com base na figura, é correto afirmar que o olho é. Aqui estão as alternativas. Veja bem, o desenho é a chave. Aqui está o objeto, aqui está o cristalino, os raios de luz penetram. Olha, a imagem está antes da retina, quando ela deveria estar sobre a retina. Trata-se da miopia. Na miopia, a imagem é formada antes da retina, devido ao fato de o olho ser anormalmente longo, ou por excesso de curvatura do cristalino, na córnea ou nos dois. Os míopes enxergam mal de longe. Corrige-se esse defeito com o uso de lentes, óculos ou lentes de contato divergentes. Então, a lente divergente corrige miopia, que deslocam a imagem para trás, colocando ela sobre a retina. Veja a figura. Atualmente existem tratamentos cirúrgicos. Então, aqui, ó, objeto, a imagem, ela está antes da retina, deveria estar em cima da retina. Então, o que você faz? Você coloca uma lente ou óculos convergente, divergente, tá? Então, o que essa lente divergente faz? Ela vai fazer com que a imagem se localize sobre a retina, e a alternativa correta é a alternativa B de bola. Questão número 3. Com relação à termologia, coloque V verdadeiro ou F falso a seguir assinale a opção correta. Temperatura. Grandeza física que representa a medida do estado de agitação médio das moléculas de um corpo. Calor. Energia térmica que passa de forma espontânea do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura. Fusão. Mudança de estado físico sofrida por um líquido ao doar, ceder uma certa quantidade de calor. Evaporação. Passagem do estado líquido para o gasoso, que ocorre de forma lenta. Equilíbrio térmico.
condição física na qual as trocas de calor entre dois ou mais corpos deixam de existir. Convecção, processo de transmissão de calor que ocorre devido à movimentação de massas, em especial nos fluidos, ou seja, líquidos e gases. Caloria, quantidade de calor necessária para que 1 grama de qualquer substância tenha sua temperatura aumentada de 1 grau Celsius. E aqui estão as alternativas. Resolução. Essa é verdadeira. Temperatura é uma grandeza física que representa a medida do estado de agitação médio das moléculas de um corpo. Essa daqui é falsa, a verdadeira que eu estou passando agora, tá? Calor, energia térmica que passa de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor. Lá ele diz o inverso. Falsa, fusão, mudança de estado físico sofrida de um sólido para líquido. Lá ele diz de líquido para sólido, quando recebe uma certa quantidade de calor. Verdadeira, evaporação. Evaporação realmente é a passagem do estado do líquido para o gasoso que ocorre de forma lenta. Equilíbrio térmico. É condição física na qual dois ou mais corpos ficam com a mesma temperatura de equilíbrio térmico. Veja bem, agora ele não afirma isso. As trocas de calor podem não cessar, ele afirma que cessam. E os corpos podem continuar recebendo ou cedendo calor, desde que seja na mesma proporção. Convecção, essa é verdadeira. Processo de transmissão de calor que ocorre devido à movimentação de massas, em especial nos líquidos e gases, nos fluidos. E essa movimentação, massa mais quente, menos densa, sobe, e as frias mais densas descem e vai transmitir todo o calor, tá? Essa movimentação ocorre até que a massa total fique com a mesma temperatura. E por último, caloria, essa daqui é falsa, mas a afirmativa que eu estou passando aqui é verdadeira. Caloria, quantidade de calor necessário para que 1 grama de água, lá ele diz qualquer substância, tenha sua temperatura alterada em 1 grau Celsius, e a alternativa correta é a D de dado. Quarta questão. Em uma construção, um operário utiliza-se de uma roldana, tá vendo aqui tá roldana, e gasta em média 5 segundos para erguer objetos do solo até uma laje, conforme mostra a figura. Então, ele gasta 5 segundos, ele puxa essa corda levanta o objeto, tá? Desprezando os atritos e considerando-se a gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a potência média, ele quer a potência média, e que a força feita pelos braços do operário na execução da tarefa, e essas duas grandezas foram respectivamente iguais a... Aqui estão as alternativas, tá? Então veja bem o que ele está fazendo, ó. Ele está aplicando uma força na corda, essa força é transmitida até esse objeto que tem 30 kg de massa, tá vendo? E ele vai subir quanto? Uma altura de 5 metros. Vamos considerar que essa massa de 30 kg foi elevada com velocidade constante. Ou seja, está em movimento retilíneo uniforme, e a gente sabe quando que um corpo está em movimento retilíneo uniforme, a força resultante sobre ele é nula. Então, nesse caso, tem duas forças agindo sobre o corpo, tá? Você tem uma tração para cima e um peso para baixo. E para que a resultante seja nula, a tração tem que anular o peso. Então, a intensidade da tração na corda sobre a massa, vertical e para cima, aplicada pelos braços do operário, tá? O braço dele está aplicando essa força que é transmitida até o objeto. Deve anular o peso, então. A tração deve anular o peso dessa massa, que é vertical e para baixo. Portanto, a força resultante é nula, tração é o peso, mas o peso é mg, então a tração é mg, a massa é 30 e o g é 10. Então, essa tração que o operário está aplicando, que a mão dele está fazendo a força que ele está transmitindo até o corpo, essa tração, tá, vale 300 newtons. Quem é? Força feita pelo braço do operário na execução da tarefa. Então, isso aqui é uma das primeiras coisas que é pedido. E agora, vamos calcular a energia potencial gravitacional, porque ele quer a potência média, tá? Cálculo da energia potencial gravitacional armazenada pela massa M de 30 kg na altura de 5 metros, que é a altura que ele elevou a massa.
com G10. Então, energia potencial gravitacional é mgh, massa 30, G10, altura 5. Então, energia potencial gravitacional é 1.500 joules. Quem é? Essa energia é energia dissipada pelos braços do operário, tá? Para elevar essa massa até a altura de 5 metros. Então, esse 1.500 é a energia dissipada pelos braços do operário para elevar essa massa até a altura de 5 metros. Então, potência média, a gente sabe que potência é energia por tempo, energia tempo de subida, tá? A energia é o 1.500 joules que a gente calculou aqui, e o tempo de subida é 5 segundos, portanto vai ter uma potência de 300 watts, que é a potência média na execução da tarefa, aplicada pelo operário, tá? Que está sendo pedida, e a alternativa correta é a alternativa A. Quinta questão. Um certo submarino, através de seu sonar, emite ondas ultrassônicas de frequência 28 kHz, cuja configuração é apresentada na figura aqui, ó. Essa é a configuração dessa onda sonora. Em uma missão, estando em repouso, o submarino está em repouso, ele detectou um obstáculo à sua frente, medido pelo retorno do sinal do sonar 1,2 segundos após ter sido emitido. Então, ele foi emitido 1,2 segundos depois, ele percebeu o retorno. Para essa situação, pode-se afirmar que a velocidade da onda sonora nessa água, então ele quer primeiro a velocidade da onda sonora nessa água e depois ele quer a distância em que se encontra o obstáculo. E aqui estão as alternativas. Resolução. Observe na figura que o comprimento de onda lambda, quem é o comprimento de onda lambda? É a distância entre dois pontos consecutivos em concordância de fase. Como, por exemplo, para você entender aqui, duas cristas. Então, o comprimento de onda, nesse caso, ele vale 5 centímetros. Passando para metro, 5 vezes 10 a menos 2 metros. Veja bem o que ele deu lá no enunciado. Ele deu só essa distância aqui, ó, entre uma crista e um vale, 2,5. Mas a gente sabe que o lambda é entre duas cristas. Então, se entre essa crista e esse vale tem 2,5, entre esse vale e essa crista também tem 2,5. Então, o comprimento de onda vai ser 5 centímetros, que é 5 vezes 10 a menos 2 metros no sistema internacional. A frequência da onda foi dada no enunciado, ela vale 28 kHz, quilo é 1000, então 28 vezes 10 a terceira Hz. Jogando na equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Tá? O lambda é 5 vezes 10 a menos 2 e o F é 28 vezes 10 a terceira. Então, essa velocidade, que é o primeiro item pedido, é 140 vezes 1, conserva a base de 10, tá? Menos 2 com 3 dá 1 e 5 vezes 28 dá 140. Então, essa velocidade pedida, que é o primeiro item pedido, é 1.400 metros por segundo, é a velocidade de propagação da onda nessa água. O intervalo de tempo ΔT 1,2 segundos corresponde à ida e volta da onda. Lógico, para ela ir e voltar, ela percorreu 2D, D na ida e D na volta, com essa velocidade que nós achamos aqui de 1.400 metros por segundo. Velocidade é a distância por tempo, a velocidade é 1.400, a distância que a onda percorre é 2D por 1,2, que é o tempo fornecido. Então, D vai ser 1.680 por 2, D vai dar 840 metros, e a alternativa correta é a alternativa E. Questão número 6 do Colégio Naval 2016-2017. Com relação à eletricidade e ao magnetismo, assinale a opção incorreta, a errada. A. Corpos isolantes apresentam pouca quantidade de elétrons livres e por isso podem ser facilmente eletrizados. B. Corpos condutores apresentam uma grande quantidade de elétrons livres e por isso apresentam grandes dificuldades para serem eletrizados. C. A força elétrica entre dois corpos eletrizados pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo apenas da carga elétrica desses corpos. D. A passagem da corrente elétrica por um fio condutor produz um campo magnético em volta desse fio que pode ser verificado pela presença de uma bússola. E. Os motores elétricos funcionam devido ao aparecimento de forças de origem mecânica, cujo movimento deve-se à passagem da corrente elétrica
pelo seu interior. A está incorreta. A quantidade de elétrons livres no interior de um corpo não tem relação nenhuma com o fato de ele ser isolante. Grande dificuldade de serem eletrizados. No isolante, os elétrons livres, independente de sua quantidade, têm grande dificuldade de se movimentar, ao contrário do que ele diz. A B, incorreta. A mesma coisa acontece com os condutores. Eles se eletrizam com facilidade. Mas isso não tem relação nenhuma com a quantidade de elétrons livres. No condutor, os elétrons livres, independente da sua quantidade, têm grande facilidade de se moverem, de se movimentarem. A C está correta. A força elétrica entre dois corpos eletrizados pode ser de atração ou de repulsão, dependendo apenas da carga elétrica dos corpos. Se as cargas tiverem o mesmo sinal, ela será de repulsão. Se tiver sinais opostos, de atração. A D também está correta. A passagem de corrente elétrica por um fio condutor produz um campo magnético em volta desse fio, o que pode ser verificado pela presença de uma bússola. E a E está incorreta. Os motores elétricos funcionam devido ao aparecimento de forças de origem magnética e não mecânica, como ele diz, cujo movimento deve-se à passagem de corrente elétrica nas espiras no interior desse motor. Essa questão, ele está pedindo para marcar a incorreta, mas tem mais que uma incorreta, então ela foi anulada ou deve ser anulada.